Ele disse: que desgraça para o líder da seita. Esta montanha de Ruá tem uma restrição, caminhar aqui é realmente exaustivo, reclamou uma pessoa. É claro que isso foi montado por vários mestres trabalhando juntos. A gravidade pode chegar a 5 vezes a normal. Assim, pode eliminar seitas de 7 a 8 níveis. Aqueles sem capacidade suficiente nem conseguirão chegar aqui, quanto mais lutar. Enquanto os anciãos estavam ofegantes, uma pessoa com o rosto vermelho como um galo suspirou: 5 vezes a gravidade. Não é à toa que ele se move tão naturalmente. Ele poderia ser um discípulo de uma seita de terceiro nível? Nenhuma seita de terceiro nível já participou da conferência. Além disso, sua vestimenta parece ser da seita de sexto nível, a seita do Ossos de Ferro. Neste momento, os discípulos de Chanxiao estavam avançando. Ao ver isso, Chanxiao gritou alto, tentando fazer uma cena: todos, parem agora. Chanxiao disse: vocês pulam rapidamente, parecem tão relaxados, estão de olho nos senhores da indústria? Eles trabalharam duro subindo esta longa montanha, passo a passo, e ainda assim vocês não têm regras alguma. Saltem como rãs para mim. Ye Xinchen suspirou. Então, eles começaram a pular. Mas esse salto era muito estranho. Apenas pulando 2 vezes e eles estavam no topo da montanha, deixando a multidão em admiração. Um ancião sussurrou: parece que eles estão pensando em nós, mas querem nos superar ainda mais? Nesse momento, Chanxiao passou, virou-se e disse: lembre-se disso, esse comportamento é chamado de fazer espetáculo, hehe. No topo da montanha, havia 2 mestres e discípulos recuperando o fôlego. Um disse: líder do secto, estamos quase no topo da montanha. O outro respondeu: haha, desta vez nosso secto está definitivamente em primeiro lugar. Garantimos firmemente a primeira posição do secto de nível 4, e em breve subiremos para o secto de nível 3. Justamente então, Xiaomo e Xinchen apareceram. Eles deram uma corrida e riram: haha, adeus, irmãozinho. Ah! Nosso primeiro lugar! Ele gritou em desespero. De repente, um anúncio ressoou: o secto Ironbone chegou ao topo da montanha primeiro. Chanxiao estava caminhando ao lado do líder da seita, rindo: esta formação é quase idêntica à torre de treinamento de força, como podemos não vencer? Esta é a vantagem, comparável ao exame de nível médio. Outra pessoa intrometeu-se: líder da seita Junho, seus discípulos podem facilmente superar os líderes das seitas de nível 4, isso é realmente surpreendente. O líder da seita Junho sorriu: Senhor Palácio, você me adula. É apenas que eles treinaram excepcionalmente bem, mas, na verdade, não podem derrotá-los. Carregando tais pesados fardos, certamente seria difícil escalar a montanha, certo, todos? Ainda incapazes de derrotar os líderes de seita. O líder da seita Junho é realmente humilde. Eu não me atrevo. A humildade é uma qualidade profundamente oculta entre as 108 virtudes minhas. Não esperava que estivesse tão profundamente oculta e ainda assim fosse descoberta pela senhorita Lier, que embaraçoso. Chanxiao falou: hehe, o pessoal da seita ascendente que está prestes a alcançar o pico. Senhor Palácio, você está interessado em superar isso? Segure firme nos meus ombros, e eu te levarei para voar por um tempo. Ah, segurar assim tão apertado é demais, pessoal. Lier está agarrando firmemente a Chanxiao. Lier disse: eu tenho razões para suspeitar que você está tentando seduzir meu senhor Palácio. A outra pessoa respondeu com indiferença: você está se preocupando demais. Eu sou uma flor já escolhida, então segure firme. Depois disso, Chanxiao acelerou, saltando até o pico da montanha em um só fôlego. Ah! Líder do secto, o que acabou de passar? É, o vento? Um ancião estava atônito. Neste momento, no topo da montanha, foi feito o anúncio: segundo lugar, Palácio da Flor Misteriosa. Isso deixou as 2 pessoas anteriores paralisadas no lugar: Uhu! Eu já estive tão perto do campeão e do vice-campeão.
Depois de um tempo, vários anciãos também escalaram até o topo da montanha. Neste momento, Chen Xiao estava sentado de pernas cruzadas, tomando chá, zombando de maneira despreocupada dos outros líderes de secto. Finalmente, todos estão aqui, podemos começar a conferência? Chen Xiao zombou. Líder do secto Junho do Iron Bone Sect, certo? De fato, exatamente como os rumores dizem. Sua vitalidade é excepcional. No entanto, o requisito mínimo para os sectos na conferência é ser séculos de nível 5. Apenas o background de séculos de nível 5 pode possuir conhecimento marcial suficiente até criar novas artes marciais. Ele continuou, o Iron Bone Sect subiu tão rapidamente, deve ainda ser muito superficial em termos de background marcial. Ouvindo as palavras desse velho, Ye Shen ficou furioso, arregaçando as mangas preparado para atacar. Mas nesse momento, Chen Xiao conseguiu detê-lo a tempo. O homem barbudo continuou, mas com a situação atual, a seita Iron Bone chegou ao topo primeiro, talvez permitindo que o líder da seita Junho fique de lado e aprenda mais. Neste momento, Chen Xiao falou, parece que a seita Iron Bone ainda não é qualificada o suficiente. Bem, espero que todos possam manter esse estado arrogante e imprudente por um pouco mais de tempo. O homem barbudo olhou ao redor e disse, todos, deixem minha seita Ascending Kian pegar os pequenos camarões antes dos grandes. Recentemente, tenho pesquisado uma técnica de palma, pretendendo ter 9 posturas. Por enquanto, só compreendi 5 posturas, e espero que todos podem me ensinar. Depois disso, o homem barbudo demonstrou a palma Qian Yuan, pulando como um palhaço. Os anciãos assistiram admirados, apenas com algumas habilidades, ele alcançou uma técnica de médio nível. Uma arte marcial autocriada com tal nível, verdadeiramente digna de ser Lin líder da seita. O homem barbudo, sentindo-se satisfeito, disse confiantemente, apenas dependendo desta técnica de palma, tenho certeza de que posso garantir a primeira posição na conferência da seita. Mas de repente, uma mão se estendeu para bloquear as habilidades do homem barbudo. Desculpe, eu estive economizando por muito tempo, e não posso assistir outros desperdiçarem seus recursos. A palma Qian Yuan não é assim. Deixe-me te ensinar. Neste momento, o homem barbudo estava executando a quinta postura da palma Qian Yuan. Enquanto isso, Chen Xiao escalou o bico de Qian Yuan, e as duas habilidades colidiram. Uma explosão alta ecoou, e o homem barbudo foi empurrado para trás, murmurando, esta habilidade incorpora o calor escaldante do sol, é uma habilidade que sempre quis integrar, mas nunca consegui. Antes que o homem barbudo pudesse recuperar a compostura, Chen Xiao desferiu a sexta postura da palma Qian Yuan, palma do dragão de inundação Qian Yuan. Ele olhou diretamente nos olhos do homem barbudo, seu olhar parecia dizer, olhe nos meus olhos, Sasuke. Esta técnica de Chen Xiao deixou o homem barbudo atordoado, sua peruca voando para longe, revelando sua cabeça brilhante e careca. Chen Xiao afirmou suavemente, ao canalizar que, você precisa reverter sequencialmente os meridianos do menor yang e do menor metal. Somente assim você pode dominar o Qi Yang que se condensa sem se dispersar, aumentando consideravelmente seu poder de ataque. Ele continuou, você entendeu alguma coisa do que eu disse até agora? O homem barbudo ficou ali, lutando para manter a compostura, mas sua perplexidade era inegável. Ele respondeu, O processo meticuloso de canalização de Qi, mudá-lo descuidadamente apenas interromperia o fluxo de canalização de Qi. Nunca esperei que mudar os meridianos do menor yang e do menor metal pudesse aumentar o poder. Neste momento, a multidão estava agitada, todos pensando que o homem barbudo careca estava prestes a explodir de raiva. Acabou. O líder do secto Lin, famoso, está sendo questionado de forma tão franca assim. A técnica da palma que ele mesmo criou tem falhas? O líder do secto Junho realmente tem muita sorte. Mas não como as crianças pensam. Neste momento, o homem careca com uma barba desgrenhada e olhos brilhantes segurava um pente e escovava o cabelo. Ele exclamou, é verdadeiramente maravilhoso. O líder da seita Junho fez apenas uma leve modificação, mas isso elevou diretamente a técnica a uma arte marcial de alto nível.
Apenas ao observar algumas habilidades, ele foi capaz de criar um método de alta eficiência. O líder da seita Junho é, de fato, um verdadeiro artista marcial. O homem careca continuou com um tom cheio de reverência. Eu me pergunto se ele já calculou as habilidades restantes. Você poderia compartilhá-las comigo? Chan Xiao respondeu indiferente. Eu pensei nas outras 3 habilidades. Se nos basearmos na técnica do líder da seita Lin, claro que revelarei tudo. Depois disso, Junho Chan Xiao sussurrou algo no ouvido do homem careca. O homem careca imediatamente ficou empolgado. Ah, ótimo! Com isso, as 3 habilidades serão realmente dignas do título Qian Yuan, incomparáveis em força. Ele continuou a executar a 9ª postura da palma Qian Yuan, o dragão solitário Qian Yuan, então gritou em voz alta: quem diz que sou insignificante? Eu disse que é uma técnica de palma, e foi dito que após o teste, ela avançará. De fato, pode exceder os limites aqui. Ele riu alegremente, adicionando um pouco de confiança. Está um pouco áspero, mas definitivamente tem o efeito de um ataque surpresa. Vendo isso, outro homem idoso falou: líder da seita Junho, minha técnica também encontrou muitas dificuldades recentemente. Você poderia me ajudar a esclarecer? Outra pessoa falou: eu também tenho algumas questões sobre artes marciais. Posso discuti-las com o líder do seita Junho? Com certeza eu retribuirei. O líder do seita Junho respondeu entusiasticamente: vim hoje para forjar amizades através das artes marciais. Não recusarei e farei o meu melhor para responder. Um por um, por favor, formem uma fila. Ele continuou com uma postura calma, porém firme, que, mas não o condense, armazene-o em seus músculos, Elder Liu. Você pode experimentar esse método. Deve resolver seus problemas com a técnica de cultivo, especialmente no que diz respeito ao dano ao coração e aos pulmões. Alguém na multidão exclamou, cheio de admiração: o líder do seita Junho é verdadeiramente notável. Apenas com algumas palavras, ele consegue desfazer nossos dilemas. Se você precisar de algo no futuro, venha até minha casa. Informarei a seita e farei o meu melhor para ajudar. Nesse momento, o senhor do palácio falou: líder do seita Junho, a uma idade tão jovem, você conquistou o respeito dos anciãos da seita, e todos estão estudando suas soluções. O líder do seita Junho respondeu humildemente: eu apenas possuo um pouco de talento em artes marciais. No entanto, sinto-me bastante envergonhado em comparação com seu conhecimento marcial, não tenho muito entendimento. Ela continuou: a técnica de percepção de poeira e fumaça é algo que apenas pessoas cegas podem cultivar. Líder do seita Junho, você poderia nos dar alguns comentários? Não é nada fácil. Chan Xiao disse: essa técnica é profunda e difícil de discernir. Senhora do Palácio Xi, ao praticar, preste atenção e não seja muito apressada, ou você pode enlouquecer. Neste momento, a voz do sistema soou: Tim. A missão principal foi concluída. Você ganhou 1.000 pontos de mérito e uma pontuação de contribuição de 7.461 em 5.000. Uma voz ao lado disse: vamos lá, líder do século Junho. Este é o discípulo mais destacado do meu ascendente Seita Qian, Zhang Shenxi. Ele é o que está registrado na tabela de classificação de heróis e ocupa a 89ª posição. Você deveria dar algumas dicas a ele. Chan Xiao perguntou confuso: o que é a tabela de classificação de heróis? Ye Shen falou para explicar: a tabela de classificação de heróis é uma lista de classificação dos artistas marciais mais talentosos da Terra Estelar. Esta tabela é dividida em 3 níveis: céu, terra e humano. O céu é o mais alto, a terra é secundária, mas ainda está logo abaixo do céu. Um humano pode entrar na tabela, mesmo que esteja registrado na tabela humana mais baixa, ainda é considerado um dos talentos mais elite nesta Terra Estelar. Ye Shen continuou: os jovens discípulos nesta tabela devem estar dentro de uma faixa etária específica para serem elegíveis. Se excederem o limite de idade, serão automaticamente removidos da tabela. O homem selvagem pensou consigo mesmo: em minha vida anterior, meu melhor feito foi alcançar apenas a 9ª posição entre os gênios.
Nesta vida, com a experiência de ser um deus marcial por toda uma vida e as artes marciais milagrosas da seita dos Ossos de Ferro, tenho certeza de que serei o maior conquistador da tabela de classificação de heróis. Chan Xiao questionou: eu sou o líder da seita, não posso participar da tabela de classificação dos heróis. Se for assim, existe uma tabela para os melhores líderes de seita? Acredito que sou um forte candidato para essa tabela. Não existe tal coisa, mas a seita Iron Bom pode lutar por vaga na lista. O líder da seita Lin disse: lutar por vaga na lista ainda é muito distante para a seita Iron Bom neste momento, mas com o talento do líder da seita Junho, a seita Iron Bom certamente conseguirá figurar na tabela dentro de 100 anos. Chan Xiao riu: parece que essa luta por vagas na lista tem um valor bastante alto. Mas acredite, não importa o objetivo, não está fora do alcance da seita Iron Bom. Zhang Shenxi, mostre-me sua força. Você está brincando. Zhang Shenxi respondeu respeitosamente, então executou o dedo espiritual das 1000 transformações. Um leve movimento de seu dedo, mas a força era como trovão. Chan Xiao observou: muito bom. Este dedo espiritual das 1000 transformações não é realmente ruim, a classificação 89 poderia mal colocá-lo entre os 100 melhores de sua seita. Após um tempo de palestras, Chan Xiao e Qian Qian partiram em seu lobo. O sistema falou: mestre, você sempre valorizou benefícios, então por que gastou 2 talismãs de insight para ajudar aqueles líderes de seita de graça desta vez? Chan Xiao respondeu: na vida, não podemos sempre criar inimigos. Também devemos fazer muitos amigos no futuro. Esta é a força oculta da nossa seita dos Ossos de Ferro. Além disso, todos os tipos de técnicas e habilidades de alto nível estão profundamente gravados em minha mente. Naturalmente, eles também estão nos seus registros. As artes marciais da seita dos Ossos de Ferro também devem ser expandidas e incorporar as artes marciais do mundo. Nossa biblioteca de artes marciais deve progredir de forma constante, como o Google. Neste momento, Chan Xiao estava experimentando um novo par de sapatos. Esses novos sapatos de caminhada nas nuvens são bastante interessantes. Notificação do sistema: sapatos de caminhada nas nuvens de grau médio, um tipo de calçado que pode aumentar a velocidade. Depois de usá-los, a velocidade normal de caminhada aumenta em 10%, e a velocidade da execução de técnica marcial pode aumentar em 20%. Apenas mestres marciais ou superiores podem usá-los. Se não forem usados, a velocidade não aumentará. Se todo o poder espiritual for concentrado neles, uma camada de luz pode ser criada sob os pés. Estes não são apenas sapatos, são super skates. Nesse momento, Xiaomo correu à frente do líder da seita e disse: sua velocidade é muito lenta. Quem chegar atrasado à seita terá que pagar a refeição. Chan Xiao disse: para mim, correr é como estar em frente ao cano de uma arma. Olhe para mim. Os sapatos de nuvem, junto com as luzes coloridas, pareciam estar presos a foguetes. Nesse momento, um jovem apareceu na floresta, correndo descontroladamente. Só mais um pouco. Só mais um pouco e eu vou escapar deles. Eu cheguei à estrada principal, tenho certeza que consegui despistá-los. Eu sabia. Minha sorte nunca foi ruim. De repente, uma rajada de vento passou. Desculpe. Acabei de comprar sapatos novos, ainda não dominei a frenagem. Fui perseguido por dezenas de assassinos e não me machuquei, e você quase me feriu. A velocidade do meu veículo é realmente rápida, mas você de repente saiu dos arbustos. Nem vamos falar sobre minha culpa. Você está dizendo que não cometeu erro? Nunca aprendeu as leis de trânsito? Espere. Se estamos discutindo culpas, então qual é o ponto de falar sobre isso? De repente, vários dardos voaram em direção a esses dois. Cuidado! No entanto, o salão de Drizzles lançou armas em mim, me deixando um pouco instável. Garoto, você corre bem rápido. Mais cedo, deixar você escapar por tanto tempo foi bastante sorte para você. Agora, escapar não será tão fácil.
Chan Xiao perguntou a Ren Shan, é este o assassino que você mencionou? São eles. Você me salvou, por quê? Se não fosse por você, eu poderia ter escapado já. Você quer defender esse cara? Eu aconselho você a não agir como um herói. Nós somos da seita demoníaca de quinta classe, o Salão dos Demônios Tong, não somos alguém com quem você pode brincar. Oh, eu sou apenas um transeunte. Vocês cuidem de seus assuntos internos. O homem careca viu Chan Xiao sair e imediatamente atacou. Garoto, bom. Vamos ver se você derrama todos os seus segredos desta vez. Ah, desculpe, cara careca. Você realmente teve uma má sorte, você tropeçou em uma pedra antes mesmo de fazer qualquer coisa. Ah! Aquela estranha sensação de má sorte de novo. Garoto, preste atenção, eu vou cortar todos os seus membros. Vamos ver que truques você ainda tem. Ah! Errou de novo, cara careca. A árvore caiu e acertou sua cabeça. Desculpe, apenas má sorte, ainda a mesma. Chan Xiao ficou observando e se perguntando, sistema, você já viu um mestre marcial de pico derrubado por uma árvore caída? Acho que sei por que esse garoto está sendo perseguido por tantos assassinos e ainda assim permanece ileso. Esse garoto não é apenas sortudo, é muito sortudo. Essa é a armadura do enredo. Ren Shan neste momento chamou Chan Xiao, aquele cara fofoqueiro ali, certamente você tem que me salvar. Uhu, posso te pagar 10 peças, não, 100 peças de pedras espirituais. Ao ouvir sobre dinheiro, os olhos de Chan Xiao brilharam. Houve alguns sons. Alguns assassinos se enterraram no chão, procurando por seus ancestrais, incapazes de olhar para cima. Você é bastante rico, então pague, querida. Neste momento eu só tenho uma peça que encontrei esta manhã, respondeu Ren Shan. Droga, a tarefa está completa agora. Se você vai me roubar, então esqueça. Nada disso. A razão pela qual estão me caçando é porque não apenas encontrei essa peça de pedras espirituais, mas também encontrei uma mina natural de pedras espirituais. Mestre! Poderia esse garoto ser o filho do Deus da Sorte? Esta é a floresta do demônio negro, há várias feras ferozes de alto nível, mas é de fato muito possível que haja muitos tesouros, até mesmo veios de minério. King Yang disse, mas essa criança fraca descobriu um veio de pedras espirituais? Chan Xiao disse, o nome dele é Ren Shan e, além disso, ele disse que não o descobriu, mas o pegou. Neste momento, Ren Shan contou, depois que terminei o café da manhã, saí para dar uma caminhada e acabei me perdendo. Virei para lá e para cá muitas vezes, e finalmente, cheguei a uma mina de pedras espirituais sem sinais de escavação. Como resultado, eu tinha acabado de pegar um item de lá quando fui alvo do Salão do Demônio Tong. Olhem, esta é uma caverna. Aqui, peguei muitas pedras espirituais. Todos seguiram Ren Shan até este lugar. Ye Xin Shen então disse, no passado, ele disse que se perdeu enquanto a procurava. Neste caminho, se não houver 100 trilhas, certamente há pelo menos 80. E ainda assim, Ren Shan apenas vagou sem rumo e saiu. Chan Xiao disse, não é tão simples. No caminho, eu senti várias vezes a presença de feras ferozes, ancestrais marciais e até mesmo bestas de nível rei. Ele conseguiu evitar todas elas a todo momento. É sorte ou ele realmente tem algum tipo de sorte na adivinhação? Ren Shan continuou a andar, não há sinal de alguém ter escavado aqui, é uma mina de pedras espirituais sem dono. Naquele momento, um grande pedaço de pedra espiritual caiu do teto bem na frente de Ren Shan. Ah, olhem, são todas pedras espirituais naturais. Esse golpe de sorte deixou todos sem palavras. O líder do secto disse, da próxima vez que sairmos, levem-no junto. Apenas vagando por aí, ele poderia se tornar um homem rico neste país. Precisamos informar ao secto para enviar pessoas aqui para construir um posto avançado. Xiaomo, que tal comunicar-se com o secto agora? Xiaomo respondeu, o sinal aqui está fraco.
Parece que o sinal aqui está um pouco restrito, não consigo contatar ninguém. Chan Xiao disse, você deve encontrar um lugar com um sinal melhor e continuar a comunicação. Nós vamos entrar e explorar a frente. Ei, olá, você pode me ouvir? O sinal aqui não está bom. Vendo Chan Xiao seguindo Ren Shan, pensou consigo mesmo, Ren Shan é realmente um peixe koi. Eu quase levei uma rocha na cabeça e acabei com um monte de pedras espirituais. Esta pedras não pode ser que o céu esteja dizendo a Ren Shan para parar de explorar a caverna, certo? Estou provavelmente pensando demais sobre isso. Que perigo poderia haver em uma mina de pedras espirituais? O grupo continuou se movendo para dentro com Ren Shan. Do lado de fora, Xiaomo estava subindo em árvores como um macaco para captar um sinal. Alô, Tianqi, você pode me ouvir? Sim, estamos na floresta do Demônio Negro, e descobrimos uma mina de pedras espirituais. Sim, envie alguns discípulos poderosos para cá. Quando eles chegarem, eu irei buscá-los. Neste momento, Xiaomo percebeu que algo estava errado. A entrada da caverna colapsou subitamente. Alô, Tianqi. Mobilize todos os homens fortes da seita. Líder da seita, eles estão presos nas montanhas. De volta à caverna, o grupo continuou a se aprofundar. Chan Xiao ainda não sabia que a entrada havia desabado. Ren Shan, o que foi aquele barulho agora? Ren Shan respondeu, neste bosque, frequentemente ocorrem pequenos terremotos. Às vezes, pode ser apenas uma fera pisando no chão. Não se preocupe, quanto mais fundo formos, mais pedras espirituais haverá. Cada uma é maior que a anterior. Este depósito de minério é ainda mais massivo que o nosso. Chan Xiao disse, mas eu me lembro que Wei Lang uma vez disse que as pedras espirituais são muito atraentes para as feras. Um depósito de minério como este localizado na floresta do Demônio Negro, há muitas feras por aqui? Além do som da água pingando, não ouvi um único inseto. Chan Xiao alertou a todos, todos fiquem alertas. Tenho medo de que não seja simples aqui. De repente, Qian sentiu que algo estava errado, a água aqui está ficando mais fria. Além disso, há algumas flutuações de poder espiritual na água. Pode haver feras do tipo gelo ou água por perto. Neste momento, os olhos de Yexin Shen e Chan Xiao se arregalaram, e eles começaram a suar frio ao ver algo atrás. Qian. Qian. Absolutamente não toque. Irmã, não olhe para a esquerda. O que há à esquerda? Nesse momento, à esquerda de Qian apareceu uma cobra de múltiplos olhos. Qian tentou agir sem medo, não é só uma cobra pequena. Não tenho medo. Ela se virou para se afastar, mas naquele momento, os parentes e amigos da cobra chegaram, cercando Qian. Isso fez Qian se sentir muito emocionada. Acabou. Qian, se você continuar assim, eles logo vão fechar o cerco em você. Xin Shen disse, líder do secto, vamos falar atrás do gelo, caso contrário, seremos atingidos sem motivo. Após uma luta, Qian conseguiu congelar todas as cobras ao seu redor. Neste momento, ela se tranquilizou, certo. Finalmente, me livrei de todas as cobras. Agora vocês podem se mover. Nesse momento, Chan Xiao quebrou o gelo e surgiu em uma pose muito modelística. Qian então disse, preciso de um tempo tranquilo para mim. Chan Xiao chamou por ela, Qian, do que você tem medo? Ter medo de cobras é um instinto humano. Neste momento, Qing Yang precisava identificar as cobras para analisar, líder do secto, essas são cobras multioletas, essa espécie é mais conhecida por esconder energia e ser furtiva. Por isso não as detectamos. Em termos de força individual, elas não são muito fortes. No entanto, a maior característica das cobras multioletas é que geralmente vivem em grupos. Um grupo pode conter várias mil, até dezenas de milhares de cobras. Chan Xiao de repente se sentiu inquieto ao ouvir isso. Ele correu rapidamente em direção a Qian. Nesse momento, um grito agudo ecoou de Qian.
Ah! 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 Chan Xiao correu até Qian Qian e perguntou: Você está bem, Qian Qian? Parecendo desse jeito e não estando bem? Qian Qian estava tão assustada que ficou pálida, completamente congelada. Vendo Chan Xiao olhar para Qian Qian, ele exclamou: Uau! Essas criaturas gigantes são os reis das serpentes de 1000 olhos? Mas como? Sinto que há milhares de reis das serpentes aqui. Não é à toa que não há nem mesmo insetos ao redor dessas pedras espirituais da mina. Acontece que é o ninho de um grupo de serpentes gigantes. A sorte de Henshan é verdadeiramente uma mistura de fortuna e infortúnio. A propósito, onde está Henshan? Ele poderia ter sido levado pelas serpentes? Neste momento, não é hora de se preocupar com ele. Com tantas serpentes, só nós poucos talvez não consigamos lidar com elas. Nesse momento, em um canto, o jovem Henshan, mais sortudo por estar congelado e evitar as serpentes atacantes, chamou: Alguém vem me resgatar? Enquanto isso, Chan Xiao e os outros estavam desesperadamente tentando derrubar o enxame de serpentes. Não usem técnicas de área ampla como 7 luzes místicas rompendo, ou fatias de chama escarlate do rei, ou algo assim. Se acidentalmente causarmos o colapso da caverna ou afetarmos a veia de minério, só poderemos escrever nossas últimas cartas bem aqui. Chan Xiao disse: Droga! Quantas cobras existem neste lugar? Neste momento, o sistema falou: Uma vez que você fez a pergunta sinceramente e com dedicação, permita-me responder. No total, há 96.321 cobras restantes nesta caverna. Dada sua ardente sede de conhecimento, aproveito esta oportunidade para lhe conceder uma nova missão. Nesse instante, um quadro de missão apareceu: Missão elitista, em 120 segundos, elimine todas as cobras multiossadas nas pedras espirituais desta mina abandonada. Tempo restante, 119 segundos. Chan Xiao amaldiçoou interiormente: Droga, você está tentando me desafiar? Neste lugar, não posso usar artes marciais de danos em larga escala. Com quase 100.000 cobras, mesmo que elas se alinhem para eu cortar, eu não conseguiria completar isso em 2 minutos. Ao mesmo tempo, ele enfrentava inúmeras cobras atacando-o. Pior ainda, eram venenosas, mesmo o lutador mais forte de defesa, como Xiao Zuiji, não conseguiria resistir por muito tempo contra isso. Não há escolha a não ser usar este trunfo. Neste momento, Chan Xiao falou para o grupo de Qing Yang: Vocês todos me segurem por um momento. Preciso de tempo para reunir minha energia para uma habilidade poderosa. Tendo dito isso, Chan Xiao assumiu uma postura, preparando-se para desembainhar uma espada verdadeiramente mortal. Sentindo-se ameaçadas, as serpentes multi-olhos pararam de repente e recuaram. Qing Yang disse: A aura do líder do secto é muito feroz, as serpentes multi-olhos estão todas assustadas. Xin Shen teve uma perspectiva diferente: elas não estão assustadas. Após perceberem que suas vidas estavam em perigo, querem recuar e reunir suas forças para um único ataque. As serpentes se concentraram, enroscando-se umas nas outras para formar uma enorme bola negra e lançaram um ataque simultaneamente. É ruim. Não conseguimos segurá-las. Líder do secto, cuidado! Neste momento, Qian Qian estendeu a mão, usando espinhos de gelo para bloquear o ataque das serpentes. Depressa, seu pervertido! Também não consigo segurar por muito tempo. Chan Xiao levantou o canto da boca em um leve sorriso. Já basta. Todos recuem. Estou me preparando para liberar meu hack. Neste momento, do lado de fora, um pequeno gato roxo estava feliz mastigando um pedaço de carne. De repente, ouviu passos se aproximando e mostrou os dentes para Sibilo, mas então ficou em silêncio. Acontece que os 500 irmãos chegaram. Por que vocês trouxeram tantas pessoas? Tian Qi respondeu: Você apenas disse que o líder do secto estava em apuros. Quando todos correram para fora, eles estavam um pouco agitados e não conseguiam suprimir sua aura. Xiao Mo disse: O condado de Qingyang e muitos sectos no caminho chamaram nossa atenção.
Mas eu também não tenho tempo para gerenciá-los, então só os segui. Não podemos deixar que essas pessoas descubram nossa nova mina de pedras espirituais. Xiaomo então gritou em alta voz: o sectário do ferro está agindo, indivíduos não relacionados, retirem-se. Caso contrário. Antes que ele pudesse terminar a frase, o grupo de discípulos de Tianxiao imediatamente levantou as mãos, reunindo Qi para atacar. Tudo que o Qi atravessava era obliterado, fazendo com que a multidão que seguia atrás ficasse pálida e suasse frio. Não tem medo da morte? Continuem seguindo, continuou Xiaomo. Deixem alguns discípulos com habilidades de percepção de poder para evitar qualquer seguimento imprudente. Acelerem e encontrem o líder do secto. A mina de pedras espirituais colapsou de repente, estou preocupado que haja bestas de alto nível dentro. Neste momento, na caverna, algumas cobras estavam tremendo, não se atrevendo a agir. Aconteceu que Tianxiao havia desembainhado sua longa espada pela quinta vez. Percebi que isso era como deixar a espada difícil de retrair. Este era o bastão de comando. Todos, formem filas. Ye Xing, atônito, disse, uma única lâmina pode suprimir tantas feras ferozes, impedindo-as de se mover livremente. Este é o reino superior. Os olhos de Ye Xing brilharam com um pensamento. Esta arma divina deve certamente vir do reino superior. Neste momento, várias serpentes alinharam-se ordenadamente na montanha, prontas para serem abatidas. Tianxiao disse, pessoal, vamos lá. 999 mortes com um único golpe. Com um único golpe, não sobrou nenhuma em movimento. Líder do secto, parece que você desmantelou toda a mina, comentou uma pessoa do grupo. A dificuldade em embainhar a espada é, de fato, um inconveniente, e também porque é muito longa. Está prestes a desabar. Vai desabar, desenterrar isso levará um pouco de tempo. Tianxiao ergueu a espada e gritou, eu não deixarei você desabar. Pare comigo. No entanto, a caverna permaneceu em silêncio, não desabou mais. Tianxiao exclamou, descobri que a aura imponente desta espada difícil de embainhar realmente tem um efeito sobre objetos inanimados, embora seja um pouco desrespeitosa com Newton. Do outro lado, alguém estava certo, o reino superior, deve ser o reino superior. Tianxiao então fez uma expressão nefarious, se esse for o caso, antes de embainhar a espada, posso me divertir um pouco mais. Então, quando o grupo chegou, os olhos de Xiaomo se videnaram, é isso que você estava falando. O líder do secto desabou, sendo esmagado sob a montanha? Deve ser isso, aparentemente diferente do que vi antes. Nesse momento, Tianxiao estava diligentemente usando sua espada para esculpir a montanha de uma maneira muito artística. Quando viu seus discípulos se aproximando, rapidamente exclamou, Qian, não é dito que vocês só precisam guardar este lugar. Por que enviaram tantas pessoas aqui? Qian, venha aqui por um momento. Meu tempo está quase acabando. Apenas fique aqui e não vá a lugar nenhum. Depois de dizer isso, Tianxiao se deixou cair, colocando a língua para fora. No entanto, ele havia preparado 2 bolsas de plástico bolha com antecedência, então sua cabeça estava bem protegida. Líder da seita, líder da seita. Nesse momento, Tianxiao estava deitado, observando seus discípulos minerarem pedras espirituais enquanto dizia, escolha uma. Ainda há mais de 90.000 pedras espirituais para minerar. Que grande sorte é essa? Tianxiao se virou para Henshan e disse, esse cara Henshan não esperava se juntar ao meu irmão. A seita do osso de ferro nos trata muito bem. Henshan, com uma expressão de satisfação, disse, desde jovem, sempre fui livre. Ficou um pouco monótono. Depois de encontrá-lo, pela primeira vez me senti azarado, então decidi me juntar. Ouvindo isso, Tianxiao ficou sem palavras, sorte suficiente para encontrar a desgraça? Esse cara não experimentou um pouco de dificuldade com apenas um único ponto de sorte ainda. Neste momento, o sistema repentinamente falou, falando sobre o valor da sorte,
porque recentemente, o mestre eliminou os bandidos e ganhou um novo título, a sorte daquele mestre aumentou. O título de grande guerreiro justo vem com 5 pontos. Então, meus pontos de sorte aumentaram 5 vezes, certo? De agora em diante, posso usar itens super poderosos sem me preocupar com o aumento dos meus pontos de sorte? Isso fez Chen Xiao não conseguir conter seu riso. Ao lado, Ren Shan, vendo isso, perguntou, líder da seita, por que você está tão feliz de repente? Líder da seita, eu apenas espirrei e, inesperadamente, rompi o recente bloqueio. Vendo isso, Chen Xiao virou-se para olhar para Ren Shan. Ele percebeu, os pontos de sorte dele são infinitos, enquanto olhando para os meus próprios pontos de sorte, eu só tenho 5 pontos. Isso fez clamar em dúvida, sistema da vida, eu realmente sou o protagonista? O sistema o confortou, não se preocupe, não sabemos sobre aqueles que têm força dada pelos céus. Agora seus pontos de sorte foram aumentados. Nesse momento, o sistema continuou, quero lhe enviar a recompensa pela missão de matar a cobra. Parabéns, mestre, por completar a missão de elite, ganhando um talismã de experiência e uma solução de transformação de qualidade suprema. Parabéns, mestre, por completar a missão a tempo, ganhando uma solução de qualidade média e um líquido de talento de espada de qualidade média. Qing Yang disse, o líder da seita já ultrapassou o período de fraqueza. Neste momento, Chen Xiao estava rompendo enquanto caminhava. Seu mestre havia conseguido romper para o 8º estágio do reino de grande mestre marcial. Seu mestre havia conseguido romper para o 9º estágio do reino de grande mestre marcial. Haha! Deixem os rompimentos se tornarem ainda mais intensos. Vocês todos, estou apenas a poucos passos do reino de rei marcial. Agora vocês todos devem prestar respeito ao seu rei. Ele pensou que seria reverenciado pelos discípulos, mas os discípulos apenas disseram, isso acontece o tempo todo. Pensamos que era algo grande. Não é apenas alguns níveis a mais? O que há de surpreendente em ocorrências diárias? É apenas uma demora nos negócios. Oh, quão humilhante foi! Chen Xiao lamentou, de fato, é apenas entretenimento para rostos familiares. Eles já viram minhas falhas antes. Parece que preciso recrutar mais discípulos. De acordo com a experiência anterior, uma vez que alcançasse o pico do reino de grande mestre marcial, isso desbloquearia uma nova missão. Depois de completar a missão, junto com a formação líquida e a espada, eu me tornarei um dos raros reis do martial e da espada. Além disso, também serei um mestre de formações. Haverá muitas surpresas para aquelas pessoas mais tarde. Alguns dias depois, na cidade de Qingyang, um estranho estava puxando seu arco, disparando flechas carregando mensagens que atravessavam o portão da cidade. Finalmente, este dia chegou, exclamou Chen Xiao. O condado de Truyang não está mais enviando tropas para reconhecimento. 200.000 tropas do condado de Truyang estão se dividindo em 2 direções, dirigindo-se para os condados de River e Huaiyang. Elas estão apenas aqui para nos informar que, se não nos rendermos, eles nivelarão o condado de Qingyang. Uma vez que os condados de Huaiyang e River sejam atacados, Qingyang enfrentará o inimigo. Se o condado de Wei e o condado de Huaiyang escolherem confrontá-los, então, pelo menos, poderemos aguentar por cerca de 1 ano e meio. Ainda temos um pouco de tempo para reunir nossas tropas. De jeito nenhum. Acabei de voltar do condado de Huaiyang. Ele já foi devastado. 1 ano e meio? Mesmo que resistam, durar uma semana seria um luxo. Eu poderia muito bem testemunhar uma cena da Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, 200.000 tropas partirão rapidamente. Elas chegarão ao condado de Qingyang em apenas 1 mês. Esta paz será despedaçada. Desta vez, o condado de Truyang enviou o grande general Bai Huiyagao. A legião Bai Huiyagao sob seu comando é a elite da elite, nunca tendo sofrido uma derrota. A cidade de Qingyang está em grave perigo agora.
Neste momento, o general Xue se aproximou e disse: Bai Huiagao, um dos 10 grandes generais do sudoeste na província de Yang, afirma ser o deus da guerra. Sua legião massacrou incontáveis inimigos, seja na cultura, formações militares ou defesas, ele está no auge. Eu só fui derrotado uma vez, e isso foi unicamente por causa dele. Ele continuou: seu título de deus da guerra foi construído sobre um mar de sangue e os corpos daqueles que ele derrotou. Nesse momento, Xie Guankun se manifestou: na cidade de Qingyang, eu só tenho 50.000 soldados comuns, e eles não podem ser considerados elites. Chefe da seita Junho, talvez seja a hora de todos fecharem os portões da montanha. Em uma guerra normal, a influência da seita não deveria ser envolvida. Ouvindo Xie Guankun dizer isso, Chen Xiao respondeu: em tempos caóticos, a seita pode fechar suas portas para se proteger e cultivar em paz. Como posso fazer isso? Os discípulos da seita Iron Bone são todos pelo povo da cidade de Qingyang. Eu os ensino artes marciais, os instruo minuciosamente para se protegerem quando o inimigo chegar. Mesmo sendo o líder da seita, ainda seria ressentido por eles. Obrigado, Xie Guankun. A seita Iron Bone se manterá firme. A vida de uma pessoa, se não tiver um voto de lutar até a morte como o seu, seria totalmente monótona. Tendo dito isso, Chen Xiao rompeu para o auge do reino de grande mestre marcial. Neste momento, o sistema ativou a missão: parabéns, mestre, por alcançar o pico do reino do grande mestre marcial. Uma missão épica se abre: o condado Truyang está prestes a lançar um ataque ao condado Qingyang, que está em perigo. Você deve liderar os discípulos para resistir aos inimigos invasores e defender com sucesso a cidade Qingyang. Chen Xiao então sorriu brilhantemente e disse, tomando emprestadas as palavras de indivíduos talentosos: a seita Iron Bone pode ainda ser jovem, mas não temos medo da morte em batalha. Chen Xiao segurou a flecha e perguntou: é este o projétil mágico explosivo? Com o violento poder espiritual da formação de selamento, atingi-lo irá criar uma enorme explosão, com um poder comparável ao de um guerreiro de pico. Esta mesma coisa causou diretamente a rendição de Huaiyang, e todo o condado se rendeu ao condado Truyang, certo? Neste momento, Li Luqiu entrou e disse: o condado Truyang destruiu uma cidade em Huaiyang com uma série de projéteis mágicos explosivos. O magistrado de Huaiyang na época declarou rendição. Tal magistrado, após se render, ainda poderia ser nomeado como um funcionário de baixo escalão. Infelizmente, seu povo foi classificado como escravos, e seus descendentes seriam escravos por gerações. Essa é a escolha de se ajoelhar e sobreviver. O senhor do palácio disse: embora o magistrado tenha se rendido, o condado de Huaiyang ainda possui várias cidades que escolheram lutar até a morte em resistência. Na situação de estarem isolados, sem ninguém para ajudar, talvez o magistrado do condado do Rio também seja uma pessoa capaz. Ele reuniu as forças militares dentro do condado, segurando 100.000 tropas do condado de Truyang. No entanto, de acordo com a investigação de inteligência do Salão Drizzly, a diferença de força entre eles e o condado de Truyang é grande demais. A derrota é apenas uma questão de tempo. Alguns milhares de discípulos enfrentando várias centenas de milhares de tropas nesta batalha, ainda temos uma leve desvantagem. Mas Wei Lang me disse que em 15 dias poderá me dar uma surpresa, permitindo que a força da seita Iron Bone aumente de nível. O magistrado do condado de Qingyang pode não estar aqui, mas a pessoa que ele escolheu é realmente capaz. Os 8 senhores do condado de Qingyang são todos indivíduos resilientes e decididos, e todos eles decidiram: enquanto a cidade existir, o povo permanecerá; se a cidade cair, o povo perecerá. Neste momento, 2 dardos mensageiros voaram. Chen Xiao e Li Luqiu estenderam as mãos para pegá-los. Relatório de emergência do condado de Huaiyang indica: a cidade de Qingling foi ocupada para suprimir as cidades restantes. Várias centenas de milhares de pessoas na cidade foram mortas pelas tropas do condado de Truyang. O Lorde do Palácio disse: o general destruiu a cidade de Qingyang, de fato um Miao Gui. Após o massacre da cidade, o general liderou 10.000 cavalaria avançando rapidamente em direção ao distrito de Qingyang.
Parece que ele pretende confiar na mobilidade da cavalaria para uma emboscada de longo alcance, visando desmoralizar-nos. Somente com 10.000 cavalaria ele pensa que pode intimidar minha Qing Yan? Qian Xiao gritou alto: onde está o general Xue? O general Xue está presente, eu estou aqui. Meia hora depois, reúnam o salão da cavalaria lobo. Quero que vejam sangue. O lorde do palácio pensou consigo mesmo: esse general Xue parece ser aquele mencionado no relatório de inteligência? Não pode ser. Aquela pessoa pode vir para nossa pequena seita? Com certeza estou superestimando. Neste momento, em uma floresta, um grupo de cavalaria galopava furiosamente. A estratégia do general Miao é verdadeiramente brilhante. Após destruir a cidade de Qingling, avançar imediatamente para atacar o distrito de Qingyang, massacrando-os antes que possam reagir. Agiremos quando estiverem desprevenidos e facilmente conquistaremos a cidade. Tal sucesso fará do general Miao o principal general sob o general Bai. O homem continuou: no entanto, por causa disso, após a queda da cidade de Qingling, os irmãos ainda não tiveram a chance de desabafar sua raiva. Após atacar o reduto do condado de Qingyang, pensem em como podemos nos divertir. Se você me ajudar a alcançar este grande mérito, as mulheres da sua cidade serão suas para escolher. Enquanto eles conversavam, o grupo de cavalos de repente parou, como se estivessem assustados por algo. O que está acontecendo? Por que os cavalos de guerra de repente estão tão amedrontados? Esse cara só então notou que no pico da montanha, um lobo estava uivando. Este lobo mostrava os dentes como se estivesse provocando-os antes de virar e correr. Os soldados, vendo isso, ficaram alegres: é o rei lobo furacão. Rápido, vamos atrás dele, Capituru. Uma besta rara do tipo vento como essa, se for dada ao general Bai, com certeza poderia alcançar a grandeza de uma só vez. Depois de um tempo, o grupo alcançou: o lobo pequeno realmente correu para um beco sem saída? Por que há mais de uma pessoa aqui? Garoto, você criou esse lobo? Entregue-o de forma obediente, e eu vou poupar sua vida. Neste momento, Qian Xiao exibiu uma expressão astuta e disse: Miao Gui, eu estava te esperando aqui há muito tempo. Miao Gui, ao ouvir isso, transpôs em um frio suor e imediatamente ordenou: há uma emboscada. Recue rapidamente deste cânion. Ha! Você pode chegar, mas não conseguirá sair. Nesse momento, os discípulos de Qian Xiao cavalgavam sobre a cavalaria de lobos, avançando pela noite. Aqueles com coragem se abraçaram, determinados a ver isso até ao fim. Em um piscar de olhos, todo o grupo de soldados encontrou seu fim, restando apenas Miao Gui, um soldado que conseguiu escapar. De onde veio essa tropa de lobos? Minha cavalaria ficou tão assustada que foi diretamente abatida. General, ouvi dizer que uma pequena cidade de sexta categoria, Qingyang, tinha algumas bestas lobo. Poderia ser eles? Outra pessoa se manifestou. Ora, apenas algumas? Justo agora havia milhares. Como uma seita de sexta categoria poderia criar tal exército? Isso mesmo. Você sabe quanto custa criá-los? Qian Xiao interveio. Uau! Quem disse isso? Miao Gui ficou em silêncio. Ele se virou para ver Qian Xiao caminhando ao seu lado, fazendo até o cavalo arregalar os olhos. Sua cavalaria já se estabeleceu no cânion que acabamos de passar. Você não vai procurar um túmulo com um preço adequado lá? Miao Gui ainda não conhecia o medo enquanto brandia sua espada e dizia: Você criatura vil. Sem a besta lobo, você acha que tenho medo de você? Então Qian Xiao imediatamente chamou vários de seus pets e perguntou: Que besta lobo você está falando? Uma enxurrada de ofensas verbais começou. Miao Gui foi espancado até ficar inconsciente em um turbilhão. Quando abriu os olhos, viu Xue, o general, reportando: Meu senhor, a besta lobo dizimou 10.000 da cavalaria inimiga. Temos um ferido, mas ele apenas torceu o tornozelo ao pular da besta lobo. O campo de batalha é tão esmagador. As bestas lobos são mais selvagens do que eu imaginava.
Elas podem até ser comparadas a tanques no campo de batalha. Miao Gui ainda insistia teimosamente. Você emboscou no campo de batalha. Se não fosse por isso, minha formação de 10.000 cavalaria não teria sofrido tal desastre. Além disso, o general Bai não vai lhe deixar escapar facilmente. O condado de Truyang definitivamente matará cada um de vocês. Antes que ele terminasse de falar, essa pessoa ficou apavorada com algo, molhando as calças. Acontece que ele havia notado o olhar de Xue, o exaltado general da região central de 5 estrelas, Xue Rengui, o general. O general Xue apenas disse algumas palavras e então enterrou a cabeça de Miao Gui no chão, espumando pela boca. Meu senhor, eu vou temporariamente deter este Miao Gui. Ele com certeza sabe muito sobre a situação militar do exército do condado de Truyang neste momento. Chan Xiao disse, General Xue, como eu sei, Bai Huiagao é apenas um general de 3 estrelas, certo? Você está enganado, meu senhor, o general de 5 estrelas, Xue Reng não está mais aqui. Então, e sobre aquela batalha que você mencionou, onde Bai Huiagao nos derrotou de maneira tão miserável? Um exército pode ser poderoso, mas enquanto permanecer humano, deve ter fraquezas. Mas o exército do clã Xue e eu nunca nos arrependemos daquela decisão. Será que eu peguei acidentalmente um grande tesouro em casa? No entanto, Bai Huiagao de repente perdeu 10.000 cavalaria. Talvez ele esteja em estado de alerta por um tempo. A cada dia que atrasamos, você enfrentará uma seita de ossos de ferro mais forte. He. De volta à seita de ossos de ferro, boas notícias chegaram. Depois que o general e os soldados desapareceram, as forças principais do condado de Truyang mantiveram sua posição na cidade de Qingling, enquanto o condado de Huaiyang atrasou ainda mais. No entanto, essa notícia não é tão surpreendente quanto o que Wei Lang me contou. Chan Xiao disse, é possível refinar 5.000 pílulas para artistas marciais de alto nível. Qing Yang me disse que todos os discípulos alcançaram o pico das artes marciais. Com a adição das pílulas para artistas marciais, todos os 2.524 discípulos da minha seita Iron Bone estão pelo menos no nível de mestre marcial. A cena se desloca para a cidade de Qing Yang. Ah! Um terremoto? Olhem rapidamente para a seita Iron Bone. Um dragão dourado apareceu no céu, fazendo a multidão gaspar de espanto. Milhares de pessoas quebrando para mestre marcial ao mesmo tempo agitaram o dragão do poder espiritual celestial. Com o apoio do poder espiritual, após os discípulos quebrarem, pelo menos todos eles serão mestres marciais de alto nível. Ao mesmo tempo, mais de 2.000 mestres marciais estão nascendo. Podemos ser os primeiros no Guinness World Records. No campo de treinamento. Ye Xinshen estava acumulando energia, dando um soco na máquina de teste de força. A máquina anunciou 280 toneladas. Ye Xinshen disse orgulhosamente, em um ano de reencarnação, condensei meu núcleo espiritual para alcançar o mestre marcial. Na minha vida anterior, levei 5 anos para chegar ao mestre marcial, e minha força naquela época era apenas em torno de 200.000 toneladas. Agora, estou confiante de que sou imbatível entre aqueles no mesmo nível. Logo após se sentir satisfeito, Xing-Che de repente se sentiu inquieto ao ver Zhou Hong. Olá, irmão sênior, bom dia. Xing-Che pensou consigo mesmo, agora eu devo ter superado Zhou Hong, certo? Em uma alta rocha perto da seita, Qian Qian estava sentada em meditação. Ela recordou as palavras de um velho, uma vez que você alcance o grande mestre marcial, você pode ir à província Lu ao nordeste para buscar a piscina de gelo místico extremo. Com seu talento e condição física, além de sua constituição especial, você certamente aumentará rapidamente seu cultivo. Mas lembre-se, você deve manter seu coração calmo como água. Caso contrário, assim que seu estado de espírito oscilar, ao entrar na piscina de gelo místico extremo, você terá que suportar o ki do gelo acumulado por milhares de anos invadindo você e sofrer uma dor excruciante até a morte. Nesse momento, Qian Qian se levantou e disse para si mesma, Elder Tai, agora que eu rompi para grande mestre marcial, ainda não consigo realmente manter meu coração calmo como água do começo ao fim.
Não posso aguentar mais. Assim, Qian Qian foi ver Tian Xiao para pedir permissão para sair e treinar. Tian Xiao, que estava jogando Go, perguntou confuso: sair para treinar? Seu cultivo está enfrentando um impasse? Por quanto tempo você está planejando treinar? Qian Qian respondeu: vamos ver como vai, talvez 10 anos, ou talvez 100 anos. Ao ouvir isso, Tian Xiao ficou surpreso e arregalou os olhos para perguntar novamente. Qian Qian poderia ter dito que queria ir embora diretamente, não há necessidade de rodeios. Meu coração também dói demais. Qian Qian respondeu: não é isso. É que tem um lugar certo para ir e há algo que preciso fazer. Nesse momento, Tian Xiao continuou: depois que derrotarmos o condado Truyang, você pode ir aonde quiser. Agora, a seita Ironbone precisa manter sua estratégia de pico. Qian Qian simplesmente disse uma frase, certo, então se virou e caminhou distante. Vendo isso, Tian Xiao ainda tentou chamá-la. Depois que Qian Qian sair, com quem eu vou falar? Se estamos falando de razoabilidade, o senhor do palácio Xi é realmente encantador, deve ser fácil de conversar, hehe. O mestre do salão Li também é bom, fisicamente excelente, deve ser fácil iniciar uma conversa. Ouvindo isso, Qian Qian ficou com ciúmes, se virou e agarrou a camisa de Tian Xiao, levantando-o, dizendo: você vem comigo treinar. Tian Xiao esfregou a cabeça, sorrindo: ok, vou seguir seu desejo completamente. Nesse momento, passos apressados se aproximaram. Olhando para esta colina, os irmãos devem ter adivinhado quem era agora. Senhor líder da seita. O exército do condado Truyang está em movimento. Eles estão marchando rapidamente em direção à cidade Qingyang. Tian Xiao acenou com a cabeça, pensando consigo mesmo: o que tinha que vir, finalmente chegou. A cena muda para o acampamento militar do condado de Truyang. Comandante, você realmente precisa mobilizar tropas sem atacar a cidade de Qingyang. Dê-me mais meio mês, e eu definitivamente tomarei o condado de Huaiyang e os restantes teimosos, disse um subordinado. O comandante do condado de Truyang, Bai Huiagao, falou neste momento: meio mês é muito tempo, e as flutuações são muito grandes. Tomar a cidade de Qingyang permitirá que o condado de Huaiyang suporte o peso contra o inimigo. Isto faz mais sentido para um ataque rápido. O subordinado Bai Huiagao perguntou novamente, mas o senhor do condado disse que a cidade de Qingyang tem seitas e várias escolas de pensamento. Portanto, precisamos agir com firmeza contra a cidade de Qingyang. Nesse momento, Tang Yuan entrou e disse respeitosamente: comandante, sou eu. Bai Huiagao ordenou: você lidera 30.000 do exército Tigre, rapidamente ocupe a cidade de Qingyang, mas absolutamente não deve ser descuidado. Você é um general capaz sob meu comando. Se eles resistirem com muita força, eu permito que você lide com eles como achar melhor. Tang Yuan concordou e respondeu: eu entendo. Vou subjugá-los de modo que não possam resistir. Bai Huiagao assentiu e então disse friamente: claro, antes da unificação, certamente haverá grande caos. Sem batalhas caóticas, como pode haver paz no mundo? Mesmo que eu tenha que eliminar a cidade de Qingyang, ajudarei o senhor do condado a estabilizar o mundo. Transição para a cidade Qingyang. O exército do Tigre, classificado em terceiro lugar nos campeonatos da Legião há alguns anos, pode ser considerado a elite da elite, irmão Junho. Você tem certeza de que não quer usar meus 50.000 soldados? Perguntou Xie Guankun. Tian Xiao respondeu calmamente: neste jogo de xadrez de alto risco, seria verdadeiramente terrível no campo de batalha prejudicar nossos aliados. Além disso, com 1.000 mestres marciais guardando a cidade, seria difícil para 30.000 soldados romperem. Sem mencionar os poucos preparativos especiais que fiz na cidade Qingyang. Neste momento, Zui Ji, segurando um rifle de precisão, olhou de longe e relatou: líder do secto, os convidados estão chegando. Ao longe, uma legião avançava. Liderando-os estava Tang Yuan, sentado em uma cadeira de rodas, não se diferenciando em nada de um Zhu Jie Lian no Chopei. Tang Yuan ordenou que o exército parasse.
Os soldados imediatamente se alinharam de forma impecável, marchando em perfeita ordem. Chan Xiao não pôde deixar de elogiar em silêncio: disciplina impecável, não é à toa que eles são a elite. Zui Ji, receba suas ordens, dispare um tiro de advertência contra eles. Ouvindo o comando, Zui Ji imediatamente atendeu, puxando o gatilho e a bala saindo rapidamente do cano. Tão Yuan permaneceu sentado, sem mostrar sinais de perturbação. Ele comentou friamente: e eles ousam fechar os portões em desafio? Parece que devo afirmar minha autoridade sobre eles agora. O rosto de Tão Yuan ficou subitamente pálido ao ver a bala prestes a atingir sua cabeça. Nesse momento, uma mão ágil se estendeu e pegou a bala. Tão Yuan ficou paralisado de medo, incapaz de falar: onde estão meus portadores de escudo? Os 3 portadores de escudo correram rapidamente para bloquear Tão Yuan. O homem idoso, cujas mãos acabaram de pegar a bala, deu um passo à frente e disse: essa arma é bastante interessante. Com um alcance tão longo, ainda tem um poder tão grande. Se eu não estivesse aqui, temo que o general teria saído de cena mais cedo. Tão Yuan suspirou levemente e respondeu: o conde não está errado. As águas na cidade de Qingyang são de fato mais profundas do que eu pensava. A pessoa por trás disso deve ser um mestre da seita dos Ossos de Ferro, certo? Você está disposto a lutar comigo? Após dizer isso, o homem barbudo saltou para a frente. Ao ver isso, o senhor exclamou em pânico: é reino do rei marcial. Intervenções do reino do rei marcial não são permitidas em disputas mundanas. Chan Xiao respondeu calmamente: regras são escritas pelos fortes. Não importa o mundo, ninguém pode forçar as pessoas a seguir as regras para sempre. Nesse momento, Jian Xie saltou para enfrentar o homem barbudo. Reconhecendo Jian Xie como um reino do rei marcial de 2º estágio, o homem barbudo comentou: apenas um reino do rei marcial de 4º estágio, mal o suficiente para coçar uma ferida. Jian Xie ativou imediatamente a mudança do demônio celestial, surpreendendo até os homens de barba. Jian Xie virou-se para Chan Xiao e disse: líder do secto, deixe este reino de rei marcial comigo. Não se esqueça de adicionar um pouco de pagamento por hora extra para mim. O Lorde ainda estava perplexo e perguntou: irmão Junho, o oponente está 2 etapas acima do Elder Jian Xie, não seria perigoso? Chan Xiao riu levemente: haha, apenas 2 etapas, isso é tudo. O secto do Osso de Ferro está acostumado a superar níveis para matar galinhas. Isso é apenas o começo da nossa batalha. Nesse momento, as tropas de cerco começaram a empurrar algo em frente ao portão da cidade. Uma fileira de grandes canhões apontava diretamente para o portão, fazendo com que todos exclamassem: é um canhão de pedra espiritual. Apenas um disparo é suficiente para derrubar nossa muralha da cidade, e ainda assim o oponente tem 4 deles. Chan Xiao pensou consigo mesmo: o oponente tem canhões italianos, o que devemos fazer? Vamos apenas esperar e ver. Tão Yuan levantou-se e gritou: líder do secto Junho, isso está correto? Eu só tenho uma pergunta para você: você se rende ou não? Chan Xiao sorriu desdenhosamente e respondeu: HMPH, é apenas um mero canhão italiano. Eu escolho cortar. Neste momento, em frente ao portão da cidade, Zhou Hong estava lá, com uma expressão feroz no rosto. Ao ver isso, Tão Yuan disse: 4 canhões de pedra espiritual e, no entanto, você enviou apenas uma pessoa para nos enfrentar. Realmente não consigo dizer se você é arrogante ou simplesmente tolo. Ele então comandou: não se preocupe com ele. Quebrem o portão da cidade Qingyang para mim. Disparem os canhões. Ao receber a ordem, os soldados rapidamente acenderam os pavios. Os canhões dispararam em sucessão, mirando no portão da cidade. Chan Xiao, mantendo a calma, comentou: nada mal. Um único tiro já alcançou uma força de mais de 200.000 libras. Enquanto isso, Lorde estava ensopado de suor, suplicando: irmão Junho, pense rapidamente em uma maneira de ajudar seu discípulo. Abaixo, Zhou Hong continuava de braços cruzados, impassível enquanto as bolas de canhão voavam. Ele declarou calmamente: bem,
você terá que deixar a espada voar por um tempo. Neste momento, Zhou Hong começou a sacar sua espada, mas antes que pudesse ver algo, a espada já estava de volta à bainha. Tudo o que se podia ver eram as bolas de canhão sendo cortadas em 1000 pedaços, caindo em desordem. Tão Yuan olhou espantado e disse: Vocês viram como ele sacou a espada? A pessoa ao seu lado respondeu: Não, de jeito nenhum. Lord Xie disse: Irmão Junho, seu discípulo é jovem, mas sua força ultrapassa um mestre marcial promovido. Isso é apenas um assunto trivial. Mas o objetivo de Zhou Hong é se tornar um santo da espada. Por que seu discípulo está indo em direção ao acampamento inimigo? Ele está ao meu lado, defendendo contra o fogo da artilharia. Isso não é suficiente? Isso porque o alvo dele não é a artilharia, mas o canhão de pedra espiritual. Neste momento, Zhou Hong driu sua espada e disse suavemente: técnica instantânea. Então ele criou inúmeros fantasmas avançando. Tão Yuan gritou alto: ir sozinho, que imprudente. A formação do tridente, mate-o para mim. Os soldados correram para interceptar Zhou Hong. Zhou Hong usou a técnica instantânea. Os soldados estavam aterrorizados e exclamaram: ele não é humano. Ele é uma espada. Uma gigantesca espada apareceu, cortando vários canhões de pedra espiritual. Depois disso, Zhou Hong pousou em uma postura de matador e se virou friamente. Tão Yuan, furioso, disse, ousando destruir meu canhão de pedra espiritual. Todos vocês estão apenas desejando a morte. Eu ainda tenho a escada para escalar o muro, vocês estão meramente deixados com uma respiração. Eu certamente capturarei a cidade Qingyang. Então, ele imediatamente ordenou: Batalhão do Vento, Batalhão de Fogo, use armaduras pesadas para quebrar a linha. Mantenham uma formação estável, avancem para frente, não deem ao inimigo a oportunidade de lançar um ataque surpresa. Batalhão da Floresta, preparem a torre de cerco e os rãs de cerco. Chen Xiao estava no portão da cidade e disse: ser atingido de repente assim, mas ainda não sendo impulsivo. Estabilizem a formação. Esse tal de Tão Yuan tem uma certa postura, não é? Neste momento, o general Xue se aproximou e disse: ele é um bom broto. Mas no campo de batalha, apenas talento não é suficiente. Antes de amadurecer, um gênio ainda é apenas um fraco com potencial. Os generais que foram derrotados por mim não são poucos. O general Xue então gritou alto: matar! Atrás, o grupo de Tão Yuan foi subitamente emboscado. Ele pingou de suor, virou-se para olhar para a retaguarda onde estava o inimigo. Como pode isso? Há montanhas e florestas ao redor, não há lugar para realizar uma operação secreta. Poderia ser que as forças guerrilheiras do condado de Huaiyang tenham aparecido? Neste momento, era a seita do Osso de Ferro, o salão da cavalaria lobo da seita do Osso de Ferro. Zhong Yi montava um husky na frente, rindo e dizendo: é hora do show. É hora do espetáculo, hehe. Incapaz de suportar um golpe, ambos os lados avançaram. Tão Yuan ficou de lado e pensou, olhando para a força dessas feras lobo: todas estão se aproximando do nível de grande mestre marcial. Elas podem facilmente romper a formação do poder do tigre. Mas com apenas alguns milhares deles, ousam desafiar minhas 30.000 tropas? Ele comandou: envie a ordem para a formação da rede de ferro. Não lhes dê a oportunidade de se mover. Um porta-bandeira levantou sua bandeira para que todo o exército ouvisse o comando. Mas em um instante, o porta-bandeira abruptamente se desconectou, deixando Tão Yuan em choque, incapaz de dizer algo. Capitão, envie a ordem para que os oficiais digam General Tão. Como lidamos com essas feras lobo? A formação da Dama de Ferro? Conseguimos realmente treinar uma formação tão formidável? Neste momento, a cavalaria lobo estava rompendo ferozmente as tropas de Tão Yuan. Tão Yuan gritou alto: todos, enviem a ordem para a formação da rede de ferro. Cercá-los enquanto movem o Buda de ferro. Apenas algumas investidas como estas já causaram à minha tropa a perda de 5.000 homens. Não podemos deixar que continuem.
Zhong Yi montado em um husky disse, finalmente, há alguma resistência. Caso contrário, este exército de tigres seria muito chato. Neste momento, o som de cascos nobres se aproximou. Era o Buda de ferro de Tong Yuan. Alguns homens fortemente armados avançaram para atacar. Tong Yuan ficou ao lado e tagarelou, estes 3.000 Budas de ferro são armas divinas que o general Bai me concedeu. 1.000 Budas de ferro podem romper a camada de defesa. Eles certamente serão capazes de esmagar este grupo de bestas lobo. O líder levantou 2 armas para atacar Zhong Yi. Zhong Yi se preparou com o peito. Os 2 lados se encararam, e a armadura estilhaçou. Uma equipe de cavalaria leve se atreve a atacar nossa cavalaria pesada? Na próxima vida, tente ser uma cavalaria com um pouco de cérebro. Nesse momento, Zhong Yi disse, se não fosse pelo líder da seita dizendo para documentar as capacidades da cavalaria de elite, com sua velocidade, você ainda é muito verde. Assim que ele terminou de falar, o de cabelos prateados socou esse cara de volta para se reunir com seus ancestrais, e quem disse que éramos cavalaria leve? Nós, como bestas lobo, somos o mais forte corpo de cavalaria lobo. O general Xue neste momento disse, lidere as bestas lobo, deixe todo o exército destruir as roupas. Este é verdadeiramente o majestoso porte de um feroz general. Enquanto isso, Qian Xiao ficou ao lado, sentindo-se frio, general Xue, não vou falar cedo demais. Milhares de roupas sendo destruídas assim, quanta perda isso causará? Cultivar tantos jovens para se tornarem irmãos. Você pode me contar em detalhes sobre o processo de elaboração do seu plano? O general Xue estava cheio de perguntas, sem ideia do que Qian Xiao estava falando. No campo de batalha, o grupo estava sendo derrotado e saindo um por um. Há alguém ainda de pé? Tong Yuan disse com fúria. Rapidamente, todos, disparem flechas mágicas explosivas. Derrubem-nos. Os soldados imediatamente puxaram seus arcos para atirar. Zhong Yi gritou alto, todos, levantem seus escudos. Usem a formação de espinhos criada e pesquisada pelo líder da seita. O grupo de Zhong Yi então manobrou os lobos para correr em círculo, tentando parecer misterioso. Todos dispararam juntos, incontáveis flechas foram lançadas. Zhong Yi riu e disse, abra a formação. As flechas foram desviadas pelo vórtice, redirecionando de volta para seu dono. Os sons contínuos de explosões ecoavam. Qian Xiao, que estava ao lado, comentou, nada mal, o jogo é fácil. Neste momento, um soldado avançou para proteger Tong Yuan do dano e disse, general, devemos sair rapidamente. O exército tigre foi derrotado. Precisamos informar ao general Bai sobre a verdadeira força da cidade Qingyang. De repente, uma voz ecoou, fazendo Tong Yuan suar frio. Quer vir, então venha. Quer sair, apenas saia? Você acha que a cidade Qingyang é um banheiro público? Qian Xiao, com as mãos nos bolsos, respondeu, o exército tigre, certo? Todas as tropas, removam suas armaduras. O grito de Qian Xiao criou uma pressão esmagadora, forçando todos ao chão. Tong Yuan lutou para levantar a cabeça e disse, nós nos rendemos. A atmosfera parecia crescer cada vez mais potente, como se amplificasse minha própria presença. Notificação do sistema, missão épica concluída. O sistema reportou, Jin derrotou o exército de tigres do condado de Truyang, alcançando o padrão de conclusão épica da missão de 30%. O mestre ganhou 1.000 pontos de contribuição. Capturou o general inimigo, alcançando o padrão de conclusão épica da missão de 50%. O mestre ganhou 1.000 pontos de contribuição. O mestre defendeu com sucesso a cidade de Qingyang, atendendo à condição de conclusão da missão, com uma taxa de conclusão épica de 120%. O mestre ganhou 4.000 pontos de contribuição. Haha! A missão está completa. Em outras palavras, estou prestes a me tornar a primeira pessoa em 1.000 anos. Neste momento, Qian Xiao reuniu poder espiritual vermelho em uma mão e poder espiritual amarelo na outra, subindo aos céus e gritando, dupla espada marcial rei.
Zhou Hong e Ye Xinchen ficaram astonados. É o líder da seita quebrando para o reino marcial rei? Eu já vi muitos rompimentos para o reino marcial rei, mas nunca vi tal poder. Ah! Minhas espadas! Todas as espadas estão voando em direção a Chanxiao, que está pairando no ar. Ah! As espadas estão voando em direção ao líder da seita, como um deus. Ao mesmo tempo, um velho de cabelos brancos que praticava no pico ficou astonado. E um homem de cabelos castanhos ficou igualmente surpreso. Ah! O que está acontecendo? O comandante também percebeu, este é um sinal do nascimento do rei dual de espada e arte marcial rompendo na obra antiga. Mas isso não é apenas uma lenda? Desde os tempos antigos, a espada e a arte marcial não conseguem se tornar um rei. O general Bai Ali está indo em direção à cidade de Qingyang. O general Tong acabou de sair para fazer uma exploração, mas encontrou tal anomalia, temo que seja mais ruim do que bom. Bai Huiagao entrou em pânico e correu para uma cabana, chamando, Senhor da cidade. Uma voz ressoou, General Bai, não entre em pânico, é vergonhoso. Um rei dual de espada e arte marcial é meramente um rei do reino marcial com algumas peculiaridades, não vale a pena se preocupar. Senhor da cidade, por favor, perdoe minha indelicadeza. Um velho estava amarrado no chão e disse, Condado de Huaiyang, nunca tivemos inimizade com o condado de Truyang. Por que você agiu dessa maneira? Um jovem com um rosto de bebê respondeu, o condado de Truyang é muito pequeno, pequeno demais para suportar as ambições do magistrado. Condado de Huaiyang, você não entende, você apenas aconteceu de obstruir meu caminho. Além disso, que diferença faz para você quem eu quero destruir? Você. O velho foi então eliminado, nada interessante. Bai Huiagao então disse, Senhor da cidade, houve mudanças na cidade de Qingyang. Você quer que eu envie algumas pessoas para investigar aquele rei dual de espada e artes marciais? Investigar? O general Bai acha que dar uma vantagem ao oponente, pouco a pouco, permitirá que ele se torne mais forte antes que possamos destruí-lo? Eu me atrevo a não fazê-lo, ele respondeu. Pequeno Bai, não há necessidade de ficar tão ansioso. A primeira coisa que precisamos fazer agora é gerenciar o condado de Huaiyang e ajustar o exército. Por falar nisso, você se lembra do reino de rei marcial que eu pedi para arranjar para Tong Yuan? Você não se lembra, certo? Ele é um ancião da seita do espírito de origem, mas está apenas no quarto estágio do reino de rei marcial, então é provável que ele tenha dificuldades contra aquele rei dual de espada e artes marciais. Essa pessoa sorriu e disse, é exatamente por isso que eu quero que ele seja incapaz de derrotá-lo. Se Shui Dongfeng no reino de rei marcial for morto, seremos testemunhas de um espetáculo que acontece uma vez a cada 1000 anos, em terra firme. Um rei dual de espada e artes marciais nasce uma vez a cada 5000 anos. No dia do primeiro avanço, ele morrerá. Vamos juntos testemunhar isso. Uma espada e um rei dual de artes marciais ainda estão otimistas e muito fortes. Neste momento, Shui Dongfeng estava sendo espancado a ponto de ofegar, ofegante, é este o rei marcial de quarta etapa? Muito comum. E ainda assim, ele pode ser batido assim. Jian Xie, você precisa tirar um tempo para treinar. Você acha que todo mundo é como você? Este rei dual de espada e artes marciais não é apenas um rei marcial de quarta etapa. Além disso, ele está no nível extremo. Este é um mestre entre mestres. Chanxiao estava novamente se sentindo orgulhoso, então isso não me torna um mestre entre mestres de mestres? Me elogiar desse jeito me deixa tímido. Neste momento, Shui Dongfeng estava se preparando para liberar uma habilidade em direção às duas pessoas que estavam conversando. Essa habilidade se transformou em uma cobra avançando. Enquanto isso, Chanxiao continuou a conversar despreocupadamente, se você não me responder, eu vou considerar isso como uma confirmação. Um líder de seita, cuidado. Neste momento, Chanxiao apenas acenou com a mão, e a cabeça da cobra foi esmagada, isso é bastante decisivo, não é? Não pode me derrotar, então fuja.
Shui Dongfeng escorregou como uma cobra. Qian Xiao levantou a mão atrás de si e disse: Nada mal, parece que você é de um grande seita. Qian Xiao se lançou para a frente e perseguiu-o. Quando Shui Dongfeng se virou para olhar, viu Qian Xiao pulando bem acima de sua cabeça. Desista. Hoje eu definitivamente vou te usar como trampolim. Qian Xiao executou a pegada do dragão certeiro que penetrou Shui Dongfeng, mas essa era apenas sua clone. O movimento anterior combinado com essa técnica de clonagem fez Qian Xiao se perguntar: não me diga que esse velho foi ao estúdio errado. O velho apareceu atrás de Qian Xiao e executou uma habilidade, mas sua mão foi quebrada em vários lugares por essa habilidade. Como isso é possível? Qian Xiao disse: considere isso má sorte para você. Não só avancei para o reino dos reis marciais, como também acabei de obter uma técnica divina. A armadura espiritual é uma técnica defensiva de grau pico. Ela transforma a energia espiritual em armadura que envolve o corpo, formando uma defesa extremamente poderosa. Ao mesmo tempo, serve como armadura e pode ser usada para ataque. Neste ponto, incapaz de contra-atacar, Shui Dongfeng disse: Você sabe quem eu sou? Se você me matar, a seita da origem espiritual não vai deixar você em paz. A seita do espírito da origem, somos uma seita de nível 4, declarou Shui Dongfeng com confiança. Fácil. Assim que eu te vencer em pó fino, quem saberá que você morreu? Quando a seita do espírito da origem descobrir a verdade, eu já posso ter descartado a seita de nível 4. Deixe-me mostrar a seita do espírito da origem como se sente uma compra a preço zero. Insulto, Júnior, você definitivamente vai lamentar isso. Enquanto Shui Dongfeng tentava fugir, Qian Xiao falou novamente: eu apenas deixei você sentir minha força de reino marcial. Agora, deixe-me mostrar a você o que é a força de rei da espada. Qian Xiao pegou uma folha como uma espada para lidar com Shui Dongfeng. Ele ainda conseguiu dizer uma última frase: você definitivamente vai se arrepender disso. De repente, Qian Xiao usou as 7 luzes místicas para apagar os vestígios, preparando-se para eliminar o corpo de Shui Dongfeng quando, do nada, Qian Xiao foi sobrecarregado por uma pressão poderosa, fazendo-o afundar no chão. Sistema, o que está acontecendo? Qian Xiao questionou: por que de repente apareceu uma pressão tão pesada? O mestre tem mais notícias e piores notícias, respondeu o sistema. A má notícia é que o sistema detectou um imperador marcial a 100 km de distância se conectando a você. Ao mesmo tempo, eles estão se aproximando de você a uma velocidade extremamente rápida. O sistema disse: a pessoa que veio tem um nível de energia equivalente ao reino do rei marcial que você acabou de matar, ele deve ser da mesma seita. Merda! Deve haver algum mecanismo no corpo deste rei marcial. Ao morrer, ele informa imediatamente o imperador marcial. O que é pior? Mesmo a 100 milhas de distância, ele ainda pode suprimir o mestre. Este imperador marcial provavelmente possui o domínio de um imperador marcial de alto nível. Seja um imperador marcial ou um imperador marcial de alto nível, é tudo a mesma coisa para mim. Isso não conta como uma notícia pior. A lâmina desolada não pode lidar com esse imperador marcial. O sistema calcula que a probabilidade do mestre sair é de 99%. Caramba! Eu ainda quero viver mais 500 anos. Uhul! Oh, parece que este é o fim, irmãos. Neste momento, o senhor do condado Truyang segurava um pedaço de madeira e disse: recentemente, a seita do espírito original não tem se saído bem. Seu imperador marcial escondido está prestes a chegar, mas ninguém mais pode suportá-lo. Apenas o Elder Shui, que possui talento de pico de imperador marcial. Além disso, ele é versado em todas as técnicas finais da seita do espírito original. Após algum tempo, o imperador marcial pode não ser nem mesmo um adversário para ele. Ele disse, portanto, sendo considerado um tesouro pelo imperador marcial da seita do espírito de origem, ele quase nunca se afasta dele. Temo que algo inesperado possa acontecer com o velho Shui. Bai Ruiagao disse, como a seita do osso de ferro poderia representar uma ameaça ao velho Shui?
Normalmente, isso não deveria ser possível. A menos que alguém afaste o imperador marcial por alguns dias. As leis do continente estelar ditam que os reis marciais não têm permissão para participar diretamente de disputas mundanas. As regras do Estado estelar afirmam que os reis marciais não devem se envolver diretamente em conflitos mundanos. Com base em minhas observações sobre a seita do Osso de Ferro, sem despachar um rei marcial ou imperador marcial, apenas contando com seu exército, seria difícil abalar o condado de Qingyang. Somente com a ira de um imperador marcial de alto nível, em uma fúria ardente, podemos aproveitar isso para erradicar completamente as variáveis representadas pela seita do Osso de Ferro, cortando o futuro da seita do Espírito de Origem. Estima-se que não sobraria ninguém vivo na seita do Osso de Ferro. Bai Ruiagao então perguntou ao magistrado: por que você está prestando tanta atenção na seita do Osso de Ferro? Apenas porque eles tramaram contra a seita do Espírito de Origem? Anteriormente, você até se infiltrou sozinho na cidade de Qingyang para investigar a situação interna deles. Ele respondeu: porque a seita Iron Bone não deve existir no futuro. A variável de Junho Chanxiao também é inexistente. Little Bai, não adianta conversar, você não entenderia de qualquer maneira. Apenas saiba que eu liderarei o condado Truyang para um futuro diferente. Portanto, essas variáveis inexistentes devem ser rapidamente eliminadas. Ao mesmo tempo, voltando-se para Chanxiao, ele estava intensamente desenhando algo. Acontece que era seu plano para uma fuga de morte falsa. Sistema, o que você acha do meu plano? Vou ocultar a energia da morte falsa e fingir que fiz logout com o Elder Shui. Dessa forma, posso definitivamente me esconder do Imperador Marcial. O sistema disse: só posso dizer que, do ponto de vista do cliente, a compreensão ainda é insuficiente, um tanto superficial. Que tal isso? O sistema então analisou um pouco mais, a lógica subjacente desse design não é muito fluida. Esta é a 10ª vez já. Deveria estar bom, certo? Falta singularidade. Onde está a sua comparação distinta em relação aos outros? Isso é apenas a versão N+1, o imperador marcial está prestes a chegar. Talvez devêssemos voltar à versão original? Chanxiao disse, impotente: sistema, você. Isso é para me fazer passar pela minha vida passada mais uma vez? Você sabe quando cheguei aqui, eu jurei.